Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos estar lendo Mateus capítulo 13, e do versículo 1 ao 9. Mateus capítulo 13, 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou. E secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Poderia sentar, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Olha nós aqui outra vez, né, na casa do Senhor. Estivemos aqui domingo em um culto muito gostoso, um culto maravilhoso. Amém. Onde estávamos em um número muito bom. Agora eu estava olhando o número também aqui do culto de quarta-feira. Fiquei animado, já ia falar para o pastor aqui. O pastor está parecendo um culto de domingo, né? Não igual, mas também próximo. Bastante irmãos tendo aí o compromisso de congregar nas quartas-feiras, no culto oficial da igreja. Nós vemos que, se você olhar na Bíblia, nesse dia de quarta-feira foi o dia que o nosso Jesus morreu. Amém? Amém. E com certeza o povo de Deus ali reuniu para fazer algo em torno de Jesus. E nós aqui, Jesus deu um recado para o rei, eu esqueci o nome do rei agora. Ele falou assim: vai e diga àquela raposa que no meio da semana cessará todo o sacrifício. Rei Herodes, obrigado, pastor João, para o rei Herodes. Então, no meio da semana cessou todos os sacrifícios que ofereciam, né? E aí começou os cultos, os nossos cultos. Amém. E aqui nós estamos oferecendo o nosso sacrifício a Deus. Nas quartas-feiras é um propósito que temos de oferecer o nosso sacrifício ao Senhor. E aqui está a igreja do Senhor para oferecer o sacrifício a Deus. Nós sentimos felizes quando estamos na casa do Senhor, quando nós vimos adorar o Senhor. Dia de hoje, por exemplo, irmãos do céu, que dia quente que estava quarta-feira. Eu falava lá em casa: olha, a gente vai à igreja porque tem muita força de vontade. Só que quando entra aqui, não é só para usar ar-condicionado, não. Quando entra aqui é gostoso. Então a gente tem que pensar nisso. Olha, ainda o calor está a 40 graus, é quente demais. Se você for analisar isso depois do banho, você vai deitar no sofá, logo vai para a cama dormir, porque está muito quente o Rio Branco, está quente demais, e a gente quase não vê chuva. Mas aí quando a gente pensa assim: não, eu vou, além de ter um ar-condicionado que não vai estar tão quente lá dentro, vai ter a glória de Deus que vai nos abençoar. A gente pensa assim, e pensando assim no dia a dia. Por isso, irmãos, uma coisa é certa, é por isso que nós ainda estamos firmes. É porque nós pensamos assim: eu vou lá na quarta, eu vou lá no sábado, eu vou lá aos domingos, eu ouço a palavra, eu ofereço meu sacrifício, eu adoro, eu canto. E aí a semana só tem 7 dias. Você vem 3 vezes aqui, dá um tapa na cara do diabo, porque não aguenta não vir contigo não. Agora você passar 15 dias, 1 mês, 2 meses, você fica fraco. Você fica fraco, porque você não vem se alimentar. Aquilo que nós alimentamos vai crescendo. Eu plantei lá em casa uma mudinha de cana e não cerquei. As galinhas pularam, foram acabar com tudo, porque eu não cuidei. Eu comecei a cuidar, está brotando de novo. Então assim, se você cuidar, regar a sua fé, ela brota e cresce. Amém? Falar em regar e plantar, Jesus falou isso aqui para os discípulos.
Diz que estava à beira do barco. Jesus gostava de um barco, né? No domingo nós falamos aqui que Jesus estava num barco. Agora vem Jesus no barco de novo. Parecia que ele gostava, que o povo daquele tempo gostava muito de praia. E Jesus, quando queria falar com a multidão, corria lá para a praia. No Acre, coitado desse Acre, viu? Porque aqui não tem praia, né? Então Jesus ia lá para a praia. Lá o povo estava, ele falava que o povo está na praia porque está muito quente, talvez está muito calor, o povo gostava de uma praia. E Jesus corria para lá e começou a pregar, começou a falar. Jesus não perdia tempo, via a multidão, é aqui que eu vou pregar, é aqui que eu vou falar. E ele começou falando, né? Aqui no versículo 1 fala que, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Estava lá junto ao mar, olhando as ondas, e o povão estava lá por perto, na praia, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. E eu percebo aqui nesse versículo 2, já iniciando o versículo 2, que quando o povo via Jesus, aproximava mesmo. Muitos aproximavam por assim, como eu diria, por admirá-lo demais. Nossa, é Jesus, ele vai dar uma palavra de salvação, ele vai dar uma palavra boa, ele vai falar algo extraordinário para mim. Outros aproximavam somente por curiosidade. O que será que ele vai falar? O que será que ele tem para dizer? E aí eu sei que a Bíblia diz que ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, né, ouvindo Jesus, e falou-lhe muitas coisas por parábolas. Jesus gostava de uma parábola. Inclusive, depois que ele falou isso aqui, os discípulos perguntaram para ele: mas por que você gosta de falar por parábola? Por que o Senhor fala por parábola? Quer dizer, tinha alguma coisa nisso que Jesus gostava de falar por parábola. Nós gostamos de falar, a coisa é um papo reto, é assim, assado. A gente tem esse costume de dizer, fala as coisas. Jesus não. Jesus começava a falar, era por parábola. Aquilo chamava a atenção da multidão, aquilo o povo ficava aflito, quer saber, quer entender. Aí se aproximava mais ainda. Ele falou assim: ó, eis que o semeador saiu a semear. Quem aqui nunca plantou nada, nunca semeou nada? Ninguém nunca. Quem aqui então já plantou ou já semeou alguma coisa? Pastor, todo mundo aí, oh, glória a Deus. Olha aí. O semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram. Ele foi semear, irmãos. Ele assim, essas pessoas que quando gosta de plantar, qualquer coisa, vamos plantar. E ele saiu a semear à beira do caminho. Vou jogar aqui, vai nascer, alguma coisa vai nascer. A Bíblia diz que ele plantou à beira do caminho, então vieram as aves e comeram a semente. A ave, passarinho, não pode ver semente. Todo mundo aqui, eu acho que já plantou, já sabe que quando a gente plantava, lá em Rondônia, em Minas, quando planta, os pais gostam de mandar os filhos ficar lá, gritando, assobiando, banando, um pano vermelho, um pano branco, que é para as aves não vir comer as plantas. Se vira, filho, vai lá, fica lá, essa ave não vai não para ver, porque vem as aves e come. Foi o que aconteceu com esse semeador, que ele plantou à beira do caminho, semeou, jogou, e aí as aves vieram e comeram. E outra parte caiu entre pedregais, ficava mais difícil para a ave comer, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Ele passou, tinha muitas pedras, todo mundo aqui acho que conhece isso também, onde tem muitas pedras, não tem como a terra ser funda. Ele passou e semeou ali também. Ele foi semeando, passou em terra que tinha à beira do caminho, logo encontrou um monte de pedras, ele jogou lá a semente também, nasceu rápido, porque estava a flor da terra, estava bem por cima, bem superficial, e aí ficou mais fácil, quando choveu, ficou mais fácil para nascer. Nasceu rapidinho ali, ficou bonito, porque estava entre os pedregais, não dava para as aves entrar para comer, a terra não era funda, que demora de nascer, então nasceu rápido. Mas olha só, nasceu bem rapidinho, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Foi fácil plantar, melhor, foi fácil nascer, porque estava em terra bem rasinha, não estava fundo para demorar a nascer. Mas como nasceu rápido e bem rasinho, o sol deveria ser um sol igual é hoje, queimou,
secou, não tinha raiz, não tinha como se aprofundar, não tinha substância, como diz mãe, não tinha substância. Aí o sol veio, queimou, matou, acabou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Da mesma forma que ele estava semeando, lá os pedregais, passou também por onde tinha espinhos. Lá vai ele plantando, semeando, plantou, nasceu. Só que quando nasceu, acho aqui também que todos conhecem o que é espinho. Tem uns espinhos que eles entranham de uma certa forma, que Jesus amado, não tem como nascer planta ali não. E o homem semeou ali, até nasceu. A Bíblia diz que até chegar a nascer, nasceu. Mas que os espinhos vieram e sufocaram, não teve como. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Amém? Amém. Esse caiu em terra boa. Esse grão caiu em terra boa. E Jesus explicando aquilo ali, falando tudo em parábola. Para aqueles discípulos, os discípulos ficaram lá, podem entender, mas o que ele está falando? O que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Ele explicou que no plantio, claro, as pessoas entendem que os semeadores, os agricultores, as pessoas quando plantam têm um certo cuidado onde vai plantar, para que sempre seja em terra boa, cultiva assim de uma forma bacana para produzir fruto. Mesmo assim, vocês veem nos jornais que grandes agricultores, mas grandes mesmo, eles perdem sua produção porque o sol queima, muito sol, outra vez, quando é no tempo da chuva, muita chuva, estraga. E os agricultores, eles pensam muito bem onde vai plantar, o tempo que vai plantar, como vai plantar, para que isso não venha acontecer. E aí, quando esses agricultores olham, cultivam bem a terra, arrumam bem, ara bem o local da plantação, acontece o que aconteceu aqui no versículo 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Assim sim, assim a plantação cresce muito boa, muito bacana e produz, é muito bom assim. E aí Jesus, quando estava falando, ele disse: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ponto final. Aí os discípulos falaram: ele falou muito bem, mas eu quero saber o que ele quer dizer com isso. Cercando-se os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábola? Mestre, por que o Senhor só fala por parábola? Por que isso? Eu quero entender. Jesus fala para ele: olha, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Amém, irmãos? Olha essa palavra de Jesus aqui para os discípulos. A vós é dada a conhecer a mensagem do reino dos céus. Jesus parece que aqui estava falando de lavoura, falando de plantações aqui, falando de agricultura, mas quando os discípulos colocam para ele o que ele queria dizer com aquilo, não estava entendendo bem, ele volta às coisas. Ele diz assim: olha, a vocês é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. A eles não. Aos outros não. Agora eu falei que tinha muitos curiosos também atrás a ver Jesus, querendo ver o que ele estava fazendo, mas Jesus falou que para esses não era dado a conhecer não, ia ficar sempre sendo a parábola. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Jesus falou para eles, para os discípulos. Olha só, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Aí que a coisa ficou meio complicada. Aquele que tem será dado em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. E ele continua explicando. As pessoas começaram: meu Deus, até o que tem será tirado. A gente joga logo para os bens materiais da gente, quando tem. Se eu tenho um benzinho material, até o que eu tenho será tirado. E Jesus continuou falando: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem.
E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, o profeta Isaías tinha falado isso muitos anos antes: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. O profeta Isaías já tinha falado isso, irmãos. E Jesus, depois de muitos anos fazendo essa pregação, os discípulos querendo entender por que tanta parábola, por que coisas incógnitas, e Jesus fala para ele que para eles não seria parábola, para ele ia esclarecer, mas para aqueles, os outros que não estavam ali a fim de conhecer o Evangelho, para eles continuaria sendo parábola, porque até aquilo que eles tinham seria tirado, e para os discípulos o que eles tinham seria aumentado em abundância. Mas para aqueles que não tinham, ou melhor, para aqueles que não foram ali para ouvir Jesus de verdade, até o que eles tinham será tirado. O que eles tinham? Eles entendiam até que Jesus era o Cristo, mas eles não queriam saber do Evangelho do Reino. E Jesus falou: eles vão ouvir, mas eles vendo, eles não veem. Eles ouvindo, eles não ouvem. Mesmo eles ouvindo, eles não. Por que não ouvem? Porque eles não vão entender de jeito nenhum. Eles vão ver o milagre, mas não vão ver o porquê do milagre. Eles vão descrer. E quando você não crê, você está cego. Quando a gente não crê, a gente está cego. A gente fala: não, irmão, Jesus morreu na cruz com os braços abertos. Conversa fiada. Jesus não morreu. Você não crê, você está cego. E Jesus continua falando com eles. Aí Jesus fala aqui: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e que não ouçam com os ouvidos, e nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ouviram aí? Eles endureciam o coração para não crer em Jesus. Tem gente que fala assim: olha, irmãos, a palavra de Deus fala assim, irmão. Ele fala: aqui, conversa fiada, não crê nisso não. Se a gente for crer nisso aí, a igreja não cresce. Se a gente for colocar essa doutrina aí da palavra de Deus em prática, não dá certo. Endurece o coração, fica duro. Se você endurecer, bater o pé, não vai. E eles fazendo isso: não vou crer nesse homem que está pregando em barco, não vou crer. E aí eles endureciam o coração, e Jesus pregando o Evangelho do Reino, e eles não entendiam. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, ou o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Amém? Muitos queriam ouvir o que eles estavam ouvindo, muitos queriam ver o que eles estavam vendo, os profetas, os reis, como diz a palavra de Deus, e não ouviram nem viram. E eles, os discípulos simples, estavam vendo Jesus ao vivo falar para eles essas coisas. E aí, mas e aí? A parábola? E aí a semente? Beira de caminho, a árvore comendo semente, a árvore comendo a plantação. E daí? O que os discípulos tinham a ver com isso? O que Jesus estava querendo dizer? Aí Jesus falou para ele: então, escutai vós, pois a parábola do semeador é: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi lhe semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém? Nós não lemos lá no versículo 3, ou melhor, no versículo 4: e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram-na. Lá no versículo 4, no versículo 19, está respondendo: quem é essa semente que foi jogada à beira do caminho? O versículo 19 fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Essa ave que fala lá no versículo 4 é o maligno aqui, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Você ouviu a palavra à beira do caminho,
mas não deu crédito, ficou só na beira do caminho, nunca veio aqui ouvir de verdade, nunca quis se batizar, nunca quis aprender os 10 mandamentos, nunca quis aprender a doutrina da palavra de Deus e a doutrina da igreja, ficou à beira do caminho. O maligno veio e pá, arrebatou aquela mensagem que você ouviu, que o pastor pregou para você, levou. E o versículo 5 que fala assim: outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra boa, ou não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Olha o versículo 20 explicando: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Você já pegou assim? Você já viu gente assim? Você fala: Jesus salva, sapatinho de fogo, já pula e grita, já creio. Não precisa explicar mais nada, então já creio em tudo. Nós vamos falar para você no 10 mandamentos, eu creio em 20, já estou crendo em tudo. Esse é o crente fogo de palha. Esse crente está na beira da porta. Jesus falou que o homem semeou onde tinha pedra, caiu uma florzinha na terra, bem em cima, já nasceu logo. Nasceu e ficou bonito. E aí, quando ele nasceu bem bonito, veio o sol, pá, queimou. Rapidinho, qualquer solzinho bem, que estava bem em cima, queimou logo. Mas ele recebeu com alegria esse crente. Só que você falar, menino, da palavra, já recebe com alegria. Ele, no primeiro dia que ele aceitou Jesus, ele falou: pastor, eu quero batizar que amanhã eu quero tomar ceia, eu quero vir para o culto, eu quero pregar, eu quero tocar, quer tudo. Esse crente, a Bíblia diz que ele não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Já viu crente assim? O irmão, ele aceitou, mas está muito tal, uma bênção pura. Mas se daqui desse púlpito sair uma doutrina que talvez falou alguma coisa que ele faz que o acusou, talvez ele pega a sua Bíblia, a sua sacolinha, vai embora. Não, que eu não fiz não. Essa igreja não é para mim. Ou eu vou levantar uma igreja ali, ou eu vou essa outra aqui. Essa aqui não dá. A Bíblia diz, irmãos, que esses crentes, a Bíblia está falando aqui, e foi Jesus que falou. Jesus falou que esse crente é aquela semente que cai em pedra, em beira de pedra ali, entre os pedregais, que fica com a terra bem rasinha. Ele nasceu ali. Esse tipo de crente é esse aqui que a Bíblia está falando. E a Bíblia continua falando que outra caiu em terra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E aí lá no 22 fala que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aceita a palavra, mas as riquezas, os prazeres do mundo, os bens. Irmão, tem crente que quando ele não tem muita coisa, quando ele tem lá para vir para a igreja, talvez uma motinha, uma bicicletinha, ele não perde um culto, ele obedece a doutrina da Bíblia, ele atende à direção da igreja, ele entende o seu líder, ele entende a sua igreja. É uma bênção, Tem crente que é assim, é uma bênção. Aí vai o crente crescendo. Eu digo na vida material, na sua vida financeira. Compra um carro, constrói sua casa, tem seus bens, tem muito dinheiro, tem uma poupança boa. É claro que tudo isso elimina um pouco do seu tempo. Vai minar, não tem como. Mas não pode deixar minar todo o seu tempo. Não pode deixar que isso aconteça, que te sufoque, como os espinhos sufocaram a plantação aqui do semeador. E essas coisas sufocam de uma certa forma, que você fala assim: não vou para a igreja hoje, não, hoje eu não vou. Jesus disse que em outra parábola, que quando o rapaz lá tinha muitos bens: vamos para a igreja, não, hoje eu não posso porque vai ter um casamento, eu tenho que ir. Vamos para a igreja, não, porque eu tenho uma junta de boi, eu tenho que cuidar da minha junta de boi, eu tenho uma fazenda. Vamos hoje, não posso ir nesse culto, porque eu tenho que cuidar da minha lavoura, eu tenho uma fazenda muito grande. Eu sou um produtor muito grande. Eu tenho meu mercado, eu não posso fechar meu mercado hoje de jeito nenhum.
Eu tenho uma loja muito grande que se eu fechar eu vou tomar prejuízo. Eu só posso fechar a loja aos domingos às 10 horas da noite ou 11 horas. No sábado eu vou perder muito se eu fechar a loja. E na quarta-feira eu não posso fechar também, só depois das 10 horas. Eu não posso congregar. A Bíblia diz que as riquezas sufocam essas pessoas. E os cuidados deste mundo e a sedução sufoca a palavra e fica infrutífero. Você não dá fruto mais, você não produz, você não tem mais aquele ânimo para congregar. Não tem mais aquele ânimo para congregar, de verdade. Você começa a achar que está vindo para a igreja é um favor. Eu vou lá porque eu tenho que ir, vou fazer um favor lá para o pastor João que vai dirigir o culto hoje. Eu vou lá para fazer um favor para o pastor Paulo, que senão, irmãos, não. Vamos dar fruto. A Bíblia diz que isso aqui vale a pena. Ele continua dizendo, mas olha, o que foi semeado em terra boa, é o que ouve da terra, é o que ouve e compreende a palavra, e então dá fruto, e um produz 100, outro produz 60, e outro produz 30, ou 30 por 1, amém? 30 vezes 1 na tradução que o pastor João leu, 30 vezes 1, quer dizer, produz muito, outro 60, outro 100, então você vai lá, você planta um grão, nasce 100, essa é a palavra de Deus que caiu em terra boa. Nós acreditamos que aqui na igreja, essa terra caiu, e essa terra que fala aqui, irmãos, é o nosso coração, é o seu coração. Nós acreditamos que isso foi terra boa, porque nasceu, plantou, e nós estamos dando fruto, e nós temos que dar muito fruto, muitos frutos nós temos que dar. Que fruto? Será que o fruto é só vir cantar? Claro que não se resume só nisso. É só vir pregar? Não se resume só nisso. Só vir orar? Não se resume só nisso. Mas também é fruto. E começa assim. E nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos anunciar e plantar como esse semeador aqui plantou. Porque por mais que teve lugares espinhosos, lugares de pedregais, lugares difíceis, lugar onde as aves vieram comer, mas também continuou semeando até que achou terra boa. E na terra boa teve uma boa produção. Que Deus nos abençoe com sua bênção e que o Senhor fale em nossos corações, que nós possamos ser assim, produzir 100, 60 e 30 vezes. Amém.